Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz nessa tarde de hoje, senhor presidente, a essa tribuna, é mais uma vez o assunto que tem palpitado, que tem provocado, meu caro presidente Paulo Paim, até toda essa mobilização que nós vivenciamos desde a semana passada, mas eu poderia dizer aqui, inclusive, desde o ano passado. Em setembro do ano passado, a presidenta Dilma sancionou a Lei 12.716, que é a lei que trata da renegociação das dívidas. É a lei que trata da questão do campo brasileiro. Naquela oportunidade, senhor presidente, nós tivemos vários vetos o que foi o resultado aqui da apreciação da medida provisória 565. Os vetos que foram apresentados, dentre eles a questão do PESA, a questão das dívidas, a dívida ativa, o prazo, a ampliação do prazo para a renegociação da região cacaueira, portanto, a ampliação para permitir que aqueles cacauicultores pudessem renegociar as suas dívidas. E até, senadora Ana Amélia e senador Paulo Paim, a questão que envolveu a dívida a partir ali daquilo que nós identificamos no longo período de estiagem também no Rio Grande do Sul. Bom, em resposta a isso, em 2013, o governo federal resolveu rediscutir esse assunto e lançou a medida provisória 610, que foi aqui relatada pelo senador Eunício de Oliveira. Aprovamos a medida provisória e esses itens que eu citei aqui, senador Paulo Paim, com exceção da questão do Rio Grande do Sul, esses itens foram reintroduzidos na medida provisória. Entendo que a reintrodução desses itens foi a reintrodução objeto exatamente de acordo como expressou o senador Eunício de Oliveira naquela tarde aqui, em que pese a medida provisória ter recebido emendas lá no Senado, ou outras emendas que não tratavam do tema das dívidas, no contexto da dívida, reafirmava o senador Eunício de Oliveira as conversas e as tratativas com o governo para nos permitir aqui retomar essa questão. Duas questões eram fundamentais, senador Paulo Paim, que estavam já constantes da Lei 12.716, mas tinha a questão do prazo. Quais seriam essas duas questões? Primeiro, o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 12.716, ele trata exatamente da suspensão das execuções ou suspensão dos processos contra os agricultores. O outro ponto é o ponto da extinção desses processos, também tratado nessa lei no artigo 5º, agora no parágrafo 5º, que era exatamente dando conta de dois procedimentos. O primeiro era na medida que o agricultor sinalizasse para as instituições financeiras que havia disposição de renegociar. Nesse ato, praticar-se-ia a suspensão de toda e qualquer execução contra o agricultor. Uma vez consagrado isso, senador Flecha Ribeiro, o segundo ato, segundo ponto, era feito o acordo, renegociado a dívida, extingue-se os processos, é como se fosse uma quitação judicial em relação a essas dívidas, portanto, devolvendo a tranquilidade. Ora, senhor presidente, aí a gente vai convivendo com os problemas oriundos aqui já dos vetos que nós deveríamos apreciar no dia de hoje. Insistimos ainda na necessidade de apreciação. Me disse o senador Eunício, agora há pouco, antes de entrar na reunião de líderes, que flexibilizaria, desde que até a próxima sessão, que deve ocorrer no mês de setembro, alguma solução fosse encontrada para colocar
essas matérias em MPs que tramitam nesta casa, ou na próxima sessão do Congresso faríamos todos aqui um acordo pela derrubada dos vetos, volto a repetir, que foram pactuados, acordados e, portanto, escritos na medida provisória através do relator Eunício Oliveira. E aí essas questões abrangem, por exemplo, o veto que trata da questão do saldo devedor atualizado em 19 de julho de 2013. O segundo veto que eu quero chamar a atenção, que tem a ver com a liquidação das dívidas renegociadas no amparo da Resolução 2471, através da antecipação de parcelas na condição de adimplência. O outro veto, que é importante a gente citar, que são as operações que não foram renegociadas por razões regionais, ou seja, por conta das secas, adversidades climáticas, ou até a questão principalmente da recuperação da lavoura cacaueira na Bahia, ou até em relação ao que vem do PRONAF, dos fundos constitucionais, cujos custos foram mensurados quando da edição da Lei 11.775 de 2008. Ainda é importante salientar que 11 pontos da medida provisória, 11 vetos, portanto, precisariam ser aqui, eu diria, reintroduzidos. Tocante à questão, por exemplo, do texto original e de fundamental importância para a SUDENE, que trata de suprimir benefícios dos municípios de todos os estados do Nordeste que não integram a região do semiárido ou que não decretaram estado de emergência. Isso prejudica, senador Paulo Paim, produtores rurais com propriedade em aproximadamente 30% dos municípios em toda a região Nordeste. Aí eu poderia citar mais a própria questão da injustiça com o produtor nordestino que teve a sua dívida inscrita na dívida ativa da União. Acho que é importante salientar isso. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção, que a proposta aprovada aqui, mais uma vez, reafirmo, colocada pelo senador Eunício, foi inovadora ao permitir que o produtor possa amortizar a dívida até 31 de dezembro de 2014, obtendo o rebate proporcional ao valor pago. Portanto, vetar isso significaria, na realidade, eu diria até, e chocar, bater de frente com o aspecto que prevê uma verdadeira redução, diferentemente até do que aqueles que defendiam um veto consignaram no seu texto, alegando que havia impacto financeiro. Ora, que impacto financeiro esse? Nós estamos suavizando, preparando o terreno para que os agricultores possam, inclusive, captarem novos recursos. O aspecto, por exemplo, de reduzir o impacto para uma dívida atualizada de 100 mil e produtor para liquidar essa dívida necessitaria de 15 mil. Portanto, alegar que é custo do Tesouro, como? De que forma? Não negociar isso, aí sim é que o custo fica para o Tesouro. Não abrir a possibilidade do agricultor fazer essa negociação, na verdade nós vamos perpetuar ações na justiça, um gasto por parte da estrutura pública, sem efetivamente resolver o problema do agricultor e sem aliviar as contas do caixa. A proposta, inclusive, de veto ao parágrafo 15, que tem o objetivo, na nossa opinião, de evitar que os benefícios alcancem todas as fontes de recursos. Aliás, esse foi um dos temas, senador Paulo Paim, mais debatidos na 565. Foi natural, ao longo dos anos, que o governo fizesse o chamado mix de recursos, usando recursos do BNDES, dos fundos constitucionais e até de agências de fomento estaduais, como no caso da Bahia, por exemplo, a utilização de recursos do Desenho Bahia. Ora, na medida provisória 565, nós colocamos isso, todas as fontes de recursos. E me dizia de novo ali o senador Eunício Oliveira, na reunião de líderes, que tinha o compromisso de que todas as fontes
Todas as fontes. Aí alguém vai e alega, mas isso tem fonte privada. Aonde tem fonte privada, pelo amor de Deus? Os recursos que nós estamos nos referindo, tanto no texto que estava na 565, quanto o texto colocado pelo senador Eunício na 610, esses recursos são oriundos de fonte pública. É o famoso mix. Portanto, alguém acha que o BNDES é uma fonte privada. As agências de fomento dos estados são agências privadas? Então, portanto, inibir, proibir ou coibir a utilização de todas as fontes é efetivamente tentar negociar as dívidas e escamotear, esconder uma realidade. Ora, o total daqueles valores que os agricultores conseguiram ali alcançar com o empréstimo foi resultado exatamente desse mix para permitir que um volume maior de recursos pudesse ser disponibilizado. Agora querer fazer a separação e retirar do contexto da negociação todas as fontes é dizer que nós estamos dando aqui pela lei um desconto e tirando com a outra mão, inclusive a maior parte, quando a gente separa as fontes que financiaram, as fontes que consubstanciaram todo tipo de proposta para injeção de recursos. Nós assistimos agora o novo Plano Safra. São 21 bilhões. Na Bahia, segunda-feira retrasada, anunciados 5 bilhões, com 1 bilhão e 200 para os agricultores familiares. Ora, desse 1 bilhão e 200, senador Paulo Paim, nós vamos injetar recursos do BNDES para renegociação, para botar dinheiro na mão dos agricultores baianos. E aí, daqui a 2, 3, 4 anos, nós vamos depois dizer, não, mas o dinheiro do Desenho Bahia não pode ser levado em consideração. Os agricultores do Nordeste brasileiro enfrentaram a longa estiagem como nunca visto na história do Nordeste. O correto, inclusive, era aquilo que a gente vinha defendendo desde o início. Esse período, por exemplo, devia ser excluído, era totalmente. Porque esse não foi um período por escolha dos agricultores, senador Paulo Paim. Vai lá ver a realidade. Quem tem pasto no Nordeste, onde a seca se prolongou, e que planta um tipo de capim, o blecara, senador Paulo Paim, que é um capim de raiz muito reduzida, raso, como é chamado. O sol queima inclusive a semente, senador Jarbas Vasconcelos. O sol detona, torra a semente. Ainda que a chuva volte, como voltou em diversas regiões no Nordeste, esse capim não volta a crescer nunca mais. O agricultor tem que plantar de novo. E aí vai uma outra pergunta. Ainda até que o agricultor ganhe semente para esse novo capim. E a cria que estava no pasto que foi embora? Essa não tem chuva, senador Flecha, que devolva. Na Bahia nós perdemos mais de 1 milhão de cabeças. Mais de 1 milhão. Dado esse que se tem, senador Flecha Ribeiro, do que a gente conseguiu controlar. O que aconteceu com um agricultor aqui, ali e acolá, que foi obrigado a promover o abate da sua cria, para não ver ela padecer no pasto. Isso talvez não entre na conta. Mas se tivesse capim, água suficiente, esse gado não teria ido para o abate, porque essa cabeça de gado, uma vaca principalmente, era responsável inclusive pelo leite diário, para a sustentação desse agricultor, para a alimentação da família desse agricultor, e ele foi obrigado, senador Flecha, a levar para o abatedouro, para não ver a sua cria morrer ali no pasto. Então, portanto, não dá para tratar isso dessa forma. É fundamental, para que a obra fique completa, nós precisamos discutir esses itens. O senador Eunício também me disse ali antes da reunião, Pedro, eu vou ceder, mas ceder com um nível claro e efetivo de texto para a gente discutir. A minha posição, senador Flecha, anunciada aqui a semana passada e reafirmada hoje, é que a gente deveria, inclusive, ir a voto desses pontos no dia de hoje. Mas terminamos aquecendo, para que esses itens possam ser apreciados. Tá? Mas aí, eu acho que tem que ficar claro o seguinte, ainda que a medida provisória 610
os seus efeitos só provocam entrancamento de pauta a partir de amanhã. A incidência disso, nós só vamos experimentar lá para o dia 17 de setembro. Portanto, estamos dando mais 30 dias de prazo, senador Alides. Só que tem um detalhe. 30 dias de prazo, as coisas não correm lá no Banco do Nordeste, assim que eu quero chamar a atenção. No dia de ontem, nós falamos com o superintendente. Na reunião com os prefeitos da Bahia, nós alertamos aos prefeitos para que eles pudessem acionar, senador Paulo Paim, ajudar nessa mobilização. Banco do Nordeste e Banco do Brasil tem que sair dessa letargia de ficar inventando história, que tem que esperar, tem que normatizar. Várias partes do texto da lei, oriunda da 610, várias, são de aplicação imediata. Aí sempre a história que requer, norma que requer isso, que requer aquilo. Quem está no campo, quem enfrentou a seca, não pode esperar normatização. Esse é um negócio fundamental. Então, assim, toda a letargia no que diz respeito a esse tratamento não dá resposta. Eu estive com o governador, inclusive, numa das regiões da Bahia, há 15, 20 dias atrás. É uma região, voltou a chover, Paulo Paim, no estado da Bahia. Voltou a chover até a gente encontrando coisas do tipo, na região de Paripiranga, nós estamos perdendo o feijão pelo excesso de água. Mas na região, na micro-região de Irecê, a chuva não voltou. Sabe por quê, Paulo Paim? A Bahia é um estado grande. Dentro da Bahia, senador Aníbal, cabem vários climas e microclimas. A região de Irecê tem um clima muito parecido com Brasília. É época de chuva em Brasília agora? Portanto, esse povo enfrentou uma longa estiagem. Chegou no período da chuva, nada. Agora que chove no estado inteiro, a micro-região de Irecê convive com o seu clima. Não é época de chover. Agora imagine, atravessar isso, sem esse suporte, sem esses recursos, sem a possibilidade de preparar para o período da chuva, significa dizer, se a chuva vier em novembro, na micro-região de Irecê, o agricultor não teve a condição de preparar o seu solo para receber essas águas da chuva. Aí nós vamos perder outro período. Tanto é vero isso, que o governador Jacques Wagner diligentemente adotou a política para apressar a construção da adutora do São Francisco. Mais de quase 140 quilômetros de adutora, para resolver o problema da água ali em Miroróis, para ajustar não só para o abastecimento humano, mas para o abastecimento para o consumo animal e principalmente para a produção. É um dos solos mais férteis da Bahia, mas não tem solo fértil que consiga produzir sem água. Não tem jeito. E não tem água e solo fértil que consigam produzir quando o agricultor, ao invés de ter crédito, está sobre a sua cabeça com a espada de Dâmaco. Está vendo o seu nome, está marcado para outubro. Está marcado para outubro em toda a região um conjunto de ações judiciais contra esses agricultores. E aí eu quero mais uma vez chamar o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Leiam com detalhe, leiam direito. Leia lá, artigo 5º, parágrafos 3º e parágrafo 5º da Lei 12.716. Portanto, se o banco não agir, Paulo Paim, ele vai dizer que o agricultor não procurou o banco. Aí vai dizer que não pode aplicar esses dois parágrafos porque não teve a oportunidade de negociar com o agricultor. Eu não quero crer que isso seja intencional. Eu não quero crer que isso seja de má fé. Mas não posso ficar assistindo isso acontecer e as pessoas ficarem dizendo, porque estamos vendo. Enquanto estamos vendo, o gado está morrendo. Enquanto estamos vendo, o agricultor não consegue resolver os seus problemas. Portanto, é fundamental que a gente tome duas atitudes. A resolução desses problemas da renegociação da dívida, senadora Cátia. E nós estamos falando do setor que segurou a onda, senadora Cátia Abreu. No momento de crise mundial, veio do campo brasileiro é que saiu a sustentação, com recorde de produção, mesmo com toda a seca. O maior volume de geração de empregos na Bahia está vindo do interior. Acabou aquela lógica que tudo era região da capital. Por isso, fica aqui, senador Paulo Paim, meu apelo a todas as lideranças e principalmente a sensibilidade do governo, para a gente resolver esses problemas dos vetos
e, ao mesmo tempo, botar para funcionar a lei que nós aprovamos aqui através da medida provisória. Botar para rodar, chamar. Se o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, tem problema de estrutura, vamos fazer mutirão. Vamos rodar os estados, vamos chamar isso e efetivamente produzir algo que possa ter efeito. Porque senão todo ano, senadora Cátia, todo ano, aqui já é a segunda. Em setembro de 2012 nós aprovamos uma. Agora quase em setembro de 2013, outra, porque nós estamos em agosto. Aí nós vamos fazer outra em setembro de 2014, outra em setembro de 2015. Aí não dá para a gente ficar de lei em lei esperando produzir uma lei passada. Por isso, acho que é importante toda essa mobilização para a gente resolver esses vetos e resolver também a aplicação efetiva dessa lei buscando renegociação. Senadora Cátia Abreu. Obrigada, senador Walter Pinheiro, nosso senador da Bahia. Eu quero parabenizar pelo seu pronunciamento, pela importância que esse assunto tem para o seu estado, a Bahia, para todos os estados do Nordeste. Infelizmente, esta questão dos bancos, ela se transforma numa rotina por todo o Brasil. Nós não sabemos se é uma questão de eficiência ou de má vontade, para simplesmente não emprestar o dinheiro para os produtores. Porque na era da informática, na era da internet, não tem justificativa que um plano safra, lançado pela Presidente da República, todo mundo hoje tem um iPhone, um smartphone, que consegue, um iPad, consegue ter as regras rapidamente. Quem é que não conhece as atas dos conselhos monetários assim que são publicadas? Então, há uma determinação implícita para que essas resoluções ganhem tempo para não emprestar os recursos. Com o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, que é da região norte do meu estado, aliás, o Banco da Amazônia, eu ainda não entendi por que existe. Tem sido uma negação no sentido de emprestar recursos para os produtores rurais. Quer emprestar para hotel, para shopping center, mas para correr risco para produtores rurais, para tirar as diferenças regionais, como no Nordeste, não querem empreender. Querem pegar o dinheiro quase todo e emprestar em meia dúzia de empreendimentos grandes, cumprir sua meta e os produtores rurais que ficam na situação que estão. Então, essa resistência em passar para nós até o volume das dívidas do Nordeste, foi um parto a fórceps, para nós conseguirmos o que devia estar transparente. O sistema de informática dos bancos públicos, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, não funcionam. A lei da transparência não chegou nesses lugares. Então, nós tivemos que conseguir no grito o acúmulo de dívida do Nordeste para que nós pudéssemos formatar, colaborar com o governo para formatar o Plano Safra do Nordeste, que Vossa Excelência participou tanto. E agora nós estamos, finalmente, na etapa final, que é os vetos da presidente Dilma com relação ao somatório do endividamento. Tem total meu apoio, conheço a situação dos produtores do Nordeste e eu tenho certeza que todos os colegas apoiarão os nossos colegas senadores e os produtores que merecem. Muito obrigado. Obrigado, senadora Cátia. Paulo Paim, eu quero dizer aqui, até porque Vossa Excelência foi um parceiro dos maiores na empreitada desde a 565. Então, assim, eu acho, Paulo Paim, que não cabe mais, é isso que eu quero insistir muito. Se a gente arrastar isso para o próximo ano, aí eu não sei o que vai ser mais. Porque, assim, a expectativa do agricultor não é só a descrença do agricultor nisso que é votado aqui na casa. Eu quero dizer, vocês vão lá, votam, não sei o quê, etc. e tal, e isso depois não se realiza. Mais do que a questão da descrença, é a questão da vida. É esse chamamento que eu quero fazer. Então, assim, com todo o respeito aos que ocupam postos aí na burocracia ou na estrutura bancária e tal. Agora, assim, pede o cara para dar uma olhadinha, Paulo Paim. Tá? Pode dar uma olhadinha, não custa nada. Bota o pé lá, ver exatamente qual é o sofrimento. Há um ditado, inclusive, no campo, que diz assim, o que engorda o gado, senador Humberto, é o olho do dono. Então, como muita gente está com o olho completamente longe desse negócio da terra, então o cara está lá tratando, né? Quando não é cada contrato entregue ao agricultor aqui, que para o sujeito ler não tem lupa que leia isso. Né?
Então, ao invés de o sujeito ter que botar uma lupa para o agricultor, olhar esses tratados de Tordesilha, que são escritos, verdadeiros tratados de Tordesilha, o sujeito pega uma lupazinha, né, e saia do gabinete e dê uma olhada ao que é que está acontecendo no campo brasileiro. Esses bravos agricultores que estão resistindo, mesmo diante da dificuldade, não abandonaram sua terra, continuam acreditando, mas precisa de resposta concreta, porque também não dá para essa história de ficar abusando da boa vontade do agricultor. Agricultor acredita, mas agricultor também se mobiliza. Então, portanto, é importante que a gente dê uma resposta a isso. Não é possível que a gente, em 2 anos, aprove aqui 2 leis e depois, no regulamento, nas normas, nas regras, aí o povo do interno vai costurando e matando quem está vivendo lá na parte externa. É isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, senador.